Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, não importa a hora que você esteja assistindo esse vídeo. O meu nome é Demian do canal Demian Tempest e hoje vamos para o último Demian Responde do ano e o último vídeo do ano também. Então, rapaziada, sem mais enrolações, bora direto para as perguntas. Tem bastante pergunta para responder, vocês comparecerem em peso mais uma vez. Muito obrigado, já chega deixando o like. Um grande beijo a todo mundo que participou e bora! Primeira pergunta do Anderson Luiz. Se você pudesse produzir um novo filme animado de CDZ, qual seria a temática do filme? Anderson, excelente pergunta, meu amigo. Cara, levando em conta dois tipos de filme que o CDZ poderia ter, eu vou falar um filme que eu gostaria muito de ver e outra que é uma coisa mais na linha dos filmes clássicos, vamos dizer assim. Eu adoraria um filme parecido com a linha dos filmes clássicos de Cavaleiro Zodíaco, que tentasse puxar outras mitologias também. Como a gente viu, por exemplo, no episódio zero lá do episódio G, uma coisa mais voltada para a mitologia egípcia. Então eu adoraria ver, sabe, os Cavaleiros de Bronze em uma aventura enfrentando deuses ou criaturas da mitologia egípcia. Acharia excelentíssimo. Mas um filme animado que eu gostaria muito de ver seria de Next Dimension. Mais especificamente animando todo aquele primeiro volume, que eu acho bem fraco, de um modo geral. É a parte mais fraca de Next Dimension para mim, é o começo dele. É bem fraco mesmo. Então um filme animado, dando mais peso, preenchimento para algumas coisas, como um grande primeiro episódio também para introduzir, eu acho que seria excelente. Minha Nossa Senhora, seria muito bom mesmo. Então eu fico com essas duas respostas. Pergunta do amigo Armindo Andrade. Nós sabemos que as constelações são oriundas de mitos, e vemos alguns semideuses lá, como o próprio Hércules. Entretanto, não me recordo da série entregando demigods para nós. Como você vê essa questão, mestre? E que tipo de história você acha que poderia ser contada com eventuais mitos ou semideuses? Armindo, sempre muito gentil me chamando de mestre. Cara, se a gente for contar a série como um todo, The Last Camus entrega pra gente o Regulus. Eu acho que ele pode se encaixar na definição de semideus. Eu acho, as pessoas podem me corrigir, porque ele é filho de uma ninfa. Ele é filho da Arques com o Ilias. Então eu acho que ele poderia se encaixar como um semideus. Mas tirando ele, eu também não me lembro de nenhum personagem na franquia que se encaixe nessa definição de semideus propriamente dito. Agora, uma história que poderia aproveitar isso seria contando sobre as eras mitológicas. Porque é muito dito isso, né? Na era mitológica, nos tempos mitológicos. E as primeiras Guerras Santas também datam dos tempos mitológicos. Então, os primeiros cavaleiros, acho que provavelmente poderiam ter a inserção ali de personagens que são semideuses, que teriam mais esse contato com o divino. Uma humanidade que era, inclusive, mais próxima ao divino e aos deuses. Acho que seria muito interessante, seria uma forma de poder aproveitar todos esses elementos de um modo geral. Pergunta do Rafael Realizado. Qual Sapuri dos espectros de Hades mais bonita na sua opinião? Cara, de todos, eu fico com a do Cagarro lá em Dallas Canvas. Eu acho a mais bonita de todas. Eu acho o design dela muito maneiro, muito imponente. Então acho que eu vou ficar com essa resposta. Pergunta do Diego Oliveira. O que a próxima saga canônica precisa ter para ser ótima? Observação. ND foi bom, mas deixou muita coisa em aberto, dando a impressão que o Kurumada concluiu às pressas. O que precisa para ser bom, meu amigo Diego? Cara, eu acho que para mim precisa ter muito claramente um arco para desenvolver a Saori e esse drama inicial dela em ter que pegar os cavaleiros de volta, em ter que lutar mais uma vez, ela entendendo essa questão da missão deles. Isso é uma coisa de início, acho que um pouco mais pausada, para a gente ter um pouco de tempo para sentir algumas coisas. Sentir inclusive essa perda de memória, sentir como estão as vidas deles. Não 200 capítulos para isso, acho que não, mas pelo menos uns 4, 5 capítulos para chamar cada um deles, para recrutar cada um deles mais uma vez, eu acho que seria muito benéfico para todo mundo. Faria o ritmo da história ser interessante. Então, por exemplo, botando no ritmo que o Kurumada publica, que são acho que uns 6, 7 capítulos, se eu não estou enganado, quando ele lança uma temporada, se cada temporada for juntando cada um desses Cavaleiros de Bronze, for uma temporada, entre aspas, para cada um desses personagens iniciais, eu acho que a gente ganharia muito. Então eu gostaria muito disso. Para além disso, eu sinto que para um próximo mangá de Cavaleiros do Zodíaco ser bom, a gente tem que ter bons conflitos. Então, ter bem delimitado quem vai ser os inimigos, e em que estado vão estar os Cavaleiros de Bronze, se vão ser de fato ainda como Cavaleiros de Bronze ou como Cavaleiros de Ouro,
e que esses inimigos sejam interessantes. Eu espero um bom uso de personagens no Olimpo. Não acho que ele vai utilizar todos, nem gostaria que ele utilizasse todos, inclusive, porque tem deuses que, como disse em algumas lives e outros vídeos também, não sinto que combinam com esse clima de combate que Cavaleiros do Zodíaco pede, mas que mesmo esses personagens possam dar peso e aspectos interessantes para a história através de outras situações, aproveitando outras temáticas que existem dentro da série. Eu acho que para uma próxima continuação de Cavaleiros do Zodíaco ser boa, tudo isso precisa estar lá. Esse é o nosso mundo ideal. Mas vamos ver como é que o mestre vai montar essa história pra gente. Eu tenho muita confiança que ele vai fazer um excelentíssimo trabalho. Pergunta do Acerola. Caso Aioros assumisse como grande mestre, o que mudaria no santuário? Como você imagina esse cenário com ele sobrevivendo e assumindo o cargo oficialmente? O que mudaria no santuário? É uma excelente pergunta. Eu acho que a gente provavelmente veria os mesmos personagens que a gente vê na saga clássica. Não acho que teriam mais Cavaleiros de Prata, por exemplo, ou mais Cavaleiros de Bronze do que a gente teve, mas com total certeza seria um santuário mais estruturado. Lembrando, né? O Aioros fora também é decorrente da Saori ter sido vítima de uma tentativa de assassinato. Então a Saori estaria no santuário, provavelmente os cavaleiros teriam uma melhor ligação com ela. Eu acho muito difícil que a gente veria personagens como o Máscara da Morte tendo essa liberdade que o Saga barra Lemur dava a ele de chacinar pessoas. Seria um Máscara da Morte diferente, eu imagino. Não bondoso, não. Acho que ele continuaria sendo cruel, vil, mas ele não seria tão gráfico como ele é. Ele não seria tão violento da forma como ele se demonstrou ser. O que mais poderia mudar além disso? Os Cavaleiros de Prata não morreriam daquela forma. Eles poderiam lutar contra os espectros. Uma luta eventual contra Poseidon, se ainda viesse a ocorrer, mesmo com o elemento da não traição do Saga, poderia ser diferente também. A gente poderia ter algumas outras coisas. Eu tenho dúvida se a saga Poseidon realmente não aconteceria, porque apesar de tudo, o Canon ainda tentaria fazer a mente do Saga para ele matar o grande mestre Athena. Acho que a diferença é que o Saga não se deixaria levar por isso de alguma forma. Eu acho até que ele tem a sua parcela de culpa no Saga ter sido tomado pelo Lemur, mas isso é um assunto para um outro vídeo. Então acho que tudo seria diferente. O santuário estaria mais preparado, não haveriam as mortes de Cavaleiros de Ouro que a gente viu, e tenho para mim que a saga contra a Hades seria uma guerra muito diferente. Muito. Seria algo talvez mais puxado para quem tiver em Dex Dimension. Ou seja, os espectros tentariam de fato invadir, mas com uma força maior, com uma força total. Seria uma guerra de proporções diferentes, sem dúvida nenhuma. Então acho que é isso que mudaria. E seria um santuário, de modo geral, acho que mais justo, mais forte e mais consolidado também. Pergunta do Ukobayashi. Existe esperança para o futuro de Cavaleiro do Zodíaco? Tem alguma chance da franquia reviver a exemplo de Dragon Ball? Ou será esquecida com o tempo? Meu amigo, eu acho que chance sempre tem, tá? Tudo depende de como ela vai ser gerida no futuro. Eu vir aqui falar que Cavaleiro do Zodíaco está enterrado para sempre, eu acharia muito pretensioso da minha parte de todas as formas possíveis. Eu acho que Cavaleiro do Zodíaco tem força para continuar e tem forças para expandir, mas nada disso é feito, infelizmente, nesse mundo se não tiver dinheiro para isso. Se fizerem um plano de negócios sério com Cavaleiros, levando em conta de fato novos públicos, investindo na animação de produtos que são muito esquecidos, ou seja, os spin-offs, e fazendo alguma coisa para poder tentar captar essa nova geração e nos satisfazer, que são fãs antigos, eu acho que é o melhor dos mundos. Mas isso é um ideal. Esse é um mundo ideal. Na cabeça do fã, tudo pode ser feito muito facilmente. Mas na cabeça de quem investe, essas coisas são diferentes. Por uma série de razões. O que a gente vê como prioritário, eles não veem. Por uma questão monetária, principalmente. Porque assim é o capitalismo. Então, assim, Cavaleiros pode voltar a existir com força? Pode. Mas eu acho que as pessoas se iludem muito achando que Saint Seiya vai repetir o sucesso que fez lá nos anos 80 e que fez especialmente aqui no Brasil nos anos 90. Porque a memória da gente que é aqui do Brasil, os Cavaleiros é gigantesco, enorme, possante, é uma memória também da nossa realidade aqui no Brasil. O sucesso que Saint Seiya fez no mundo, ele foi forte. Mas o Brasil tem acho que um aspecto que o tornou muito mais estrondoso para nós. A gente viveu o Cavaleiros por algum tempo, por um curto período de tempo. Foi um auge muito forte, que fez um barulho muito forte
e que faz parte do imaginário das pessoas até hoje. É assim em outros lugares do mundo? Eu acho que em alguns países sim, tipo México, tipo a França, tipo a Itália de uma certa forma, o próprio Japão, e agora a China que tá muito forte com Saint Seiya. Mas a gente não tem a real dimensão e proporção do que foi vivido lá. Aqui no Brasil a gente tem um pouco, né? Então assim, Cavaleiros tem que focar em ter o próprio espaço, em estar consolidado. Como eu acho que a marca está consolidada, que a franquia está consolidada, a diferença é que eu sinto que existe uma estagnação na franquia de Saint Seiya. Então, por exemplo, a gente tem números muito legais. São 55 milhões de cópias vendidas, até onde se entende, do mangá clássico. E esse é um boníssimo número. É um bom número mesmo. Se você pegar ranking, Cavaleiros está, acho que no top 50 de mais vendidos da história, algo assim. E isso é muito bom. Mas não se vê o tratamento de algo top 50. Existem mangás que eu conheço que venderam menos que Saint Seiya e que foram melhor tratados também. É muito difícil. Vai depender muito de quem comanda. Eu acho que sim. Eu acho que não cuidar bem de Cavaleiro Zodíaco é uma perda de dinheiro muito grande. E uma hora o bolso vai coçar. E quando o bolso coçar, vai ter investimento. E acho que vai ter o retorno necessário também. Cabe a nós que somos fãs, né? Continuarmos resistindo, aproveitando o que sai da franquia, criticar o que for ruim e gostar daquilo que for bom. E sempre tendo em mente que os produtos podem e devem ser criticados, mas que nem tudo é passível de ódio. E às vezes uma boa análise é importante também. Pergunta do Arthur, eu vou até colocar na tela aí para vocês, pessoal, mas é uma pergunta muito grande. E peço que os amigos às vezes evitem de fazer perguntas tão grandes assim, porque me dificulta a colocar na tela para vocês. Mas em resumo, ele está falando sobre o que eu acharia de um spin-off que abordasse, né, algo a respeito da era mitológica, que fosse uma coisa puxada para um realismo das funções do santuário e tal. Uma coisa bem mais funcional e que aproveitasse toda a estrutura. Em resumo, é isso, e com uma puxada mais dark, uma coisa mais seinen, que já respondi inclusive em outras situações aqui no canal. Eu acho que seria maravilhoso. Eu acho que o principal problema de Saint Seiya, de um modo geral, é que não existe um bom aproveitamento de patentes. Vocês podem discordar de mim, eu tenho certeza de que vão discordar de mim, mas até hoje o único mangá que representou as funções de verdade de cada uma das patentes e que tem um uso coerente do santuário de alguma forma, ainda é o mangá clássico. Ainda é o anime clássico. E existe toda uma razão do porquê os Cavaleiros de Prata foram, do porquê depois os Cavaleiros de Ouro foram mandados em missão, o uso deles de um modo geral, tudo isso foi feito. Talvez não tanto da forma como vocês gostariam, etc. Eu posso entender isso, mas foi o que melhor aproveitou até hoje. Quando a gente vai para outras obras de Saint Seiya, ou é algo que se puxa para fazer uma mimetização dos Cavaleiros de Bronze, como é o caso de Saint Ashô, que pega as Santias que vêm de um ranking mais baixo e elas vão subindo de poder, ou é algo muito focado em classes altas, em Cavaleiros de Ouro. Episódio G, The Lost Canvas, Darkwing, entendem? E isso não é bom. Eu acho que um bom santuário, uma boa história de Saint Seiya, tinha que de fato poder aproveitar ao máximo os elementos que existem naquele universo. E eu acho que uma pegada de usando missões, estratégias, etc., pode sim ser muito interessante. E com um tom mais pesado, também daria muito certo. Por que não? Mas é aquela coisa que eu sempre falo, né? Basta o interesse, tem que ter o interesse de quem produz para poder financiar isso. Seja diretamente anime, ou seja um mangá que eventualmente vá virar um anime também. Pergunta do Leonardo Barbosa. Qual spin-off é o mais subestimado da franquia para você, Damien? Para mim é, sem dúvida, Saint Ashô. Acho a história muito boa, impede igualdade com TLC, mas o preconceito de muitos os impediu de apreciar uma obra tão boa e jogá-la para escanteio sem dar uma chance. Leonardo, Saint Ashô é um mangá muito subestimado, sim, eu concordo com você. Acho que o anime, inclusive, fez um mal gigantesco para a imagem de Saint Ashô, porque muitas pessoas ficaram apenas com a imagem gravada do anime. Porque o audiovisual ele é mais consumido do que o mangá, né? Eu diria que talvez você esteja certo. Talvez o mais subestimado seja Saint Ashô de verdade. Eu talvez coloque junto de Saint Ashô, mas pode ser uma visão muito parcial da minha parte também, episódio G. Acho que episódio G é muito subestimado e que não é muito lido por uma série de questões também. As pessoas têm muito preconceito, inclusive visual, com o episódio G. Mas acho que Saint Ashô é uma resposta melhor. Acho que sim. Acho que é um anime
um anime não, né? Um mangá ainda mais subestimado dentro da franquia. Sem dúvida nenhuma. Pergunta do Bruno do Amaral. Você acha que Ares vai aparecer na próxima saga de CDZ? Eu espero que sim. Eu gostaria muito que sim. Eu sinto que o próximo arco de Saint Seiya vai ser mais parecido com o clássico do que parecido com o Next Dimension. O que eu quero dizer com isso? O clássico tem estruturas de sub-arcos e arcos grandes, certo? Existe essa superestrutura dentro do mangá clássico. O que seriam os sub-arcos, né? Guerra Galáctica e Cavaleiros Negros, Cavaleiros de Prata e 12 Casas que fazem parte desse grande arco santuário. Poseidon, que é um arco único, e Hades, que é Hades Santuário, Hades Inferno e Hades Elísios, apesar desses dois para mim estarem meio juntinhos. Então assim, quando a gente olha para essa estrutura do mangá clássico e tenta botar como uma superestrutura de Sensei de um modo geral, a gente tem o clássico, cheio de subplots, etc. Next Dimension, que é um plot só, bem parecido com o Poseidon, e que cumpre uma função parecida com o Poseidon, que é uma saga de transição, e um último arco que a gente também vai ter uma estrutura de plots e subplots, eu imagino, de pequenos arcos acontecendo. O primeiro deles, na minha opinião, é justamente o da recuperação da memória, da Saori, desse entendimento do dever e depois a vinda de inimigos. E acho que um bom primeiro grande inimigo é justamente Ares. Ele sendo o aplicador de uma punição mais direta a Athena por ela recuperar as memórias e retornar com os Cavaleiros de Bronze e o Santuário e todas aquelas coisas que ela foi destituída, ao que parece. Pergunta do Afonso Augusto. Quando você pretende assistir Beat X, uma ótima obra do Kurumada? Afonso, eu nunca vi o anime, mas eu li o mangá inteirinho. É um dos meus mangás favoritos do Kurumada. Não tem nenhuma obra do Kurumada que eu não tenha lido direito. Só uma, que é Sukenban Arashi, eu ainda não peguei pra ler. Tenho que pegar. Mas de resto eu já li tudo dele. Ainda quero assistir o anime de Beat X também. Eu tô me aventurando nos animes das outras obras do Kurumada, eu vou começar a ver Fumano Kojiro, eu vou pegar pra ver Ringen Kakiro também, e depois certamente eu vou ver Beat X. É um mangá excelente, e a partir do ano que vem também quero começar a trazer ele aqui pro canal. Pergunta do Hagin. Salve Damian, tudo certo? Espero que sim. Minha pergunta é sobre o sentido do cemitério das armaduras. Qual o sentido disso? Primeiro que matar cavaleiros que lutaram por Atena com uma armadilha faz desbancar o exército de Atena. As armaduras continuam ali para sempre? Por que matar guerreiros valorosos que buscam só consertar suas armaduras? Parece contraproducente tudo isso. Ah, e os espíritos dos cavaleiros mortos ficam lá mesmo ou voltam do Cocito? Bom, acho que deu para entender minha confusão. Obrigado. Hagin, uma pergunta excelente do amigo. Eu parei aqui rapidamente para poder reler essa passagem do mangá clássico. E tem uma coisa aqui que é muito importante. Vocês vão ouvir o barulho de um clique de mouse, eu peço desculpas. Mas é justamente, e eu vou tentar botar essa página para vocês, quando os espíritos eles se enfileiram, esses fantasmas se enfileiram, eles dizem, mostre do que você é capaz, prove que é digno de voltar a vestir sua armadura e que vale a pena restaurá-la. Do contrário, não terá direito de se encontrar com o Sr. Mu. Qual é toda essa questão? Lembre-se que o Mu diz para o Shiryu que as armaduras possuem vida, e elas morreram. E a morte dessas armaduras, da forma como foi, inclusive por ser uma luta por motivos pessoais, foi por um descuido, por um egoísmo dos dois personagens que ali estavam lutando. Uma armadura morrer é algo grave, exige sacrifício. Então aqui é um teste. É um teste para saber se você de fato tem valor, é um teste para saber se você merece aquela armadura que você está utilizando. Esse é o sentido. Não é que todo cavaleiro valoroso é dono de uma armadura. A gente sabe que não é bem assim. A gente vê que existem cavaleiros que não são tão valorosos e que lutam no exército de Atena, certo? Então eles precisam passar por esse teste. E aí quando o Shiryu ele vai batendo em todos eles e vai passando, ele prova justamente o valor que ele possui, entendem? E porque era justamente também uma grande ilusão que ali o estava envolvendo. Tanto que ele retorna para o mundo normal e vê que ele estava num precipício. Era uma névoa, era uma ilusão tudo aquilo que acontecia. O que eu imagino a partir dessa coisa de ser uma ilusão? Deve ser um teste que o próprio Mu coloca para poder fazer com que ele também se torne mais inacessível. Porque lembrando, o próprio Mu estava fora do santuário, não respondia às suas ordens. Ele estava isolado por uma série de razões também. Entendem? As armaduras ficam ali. Eu imagino que o Mu teria a função de consertá-las, mas a gente tem a passagem dele próprio dizendo que ele não consertava
Perdão, o Kiki diz isso, que ele não consertava as armaduras há muitos anos e tal. Então aquelas não são propriamente dita as almas, então não retornam para o Cocitos de verdade. Ou, se forem, é bom lembrar que esse conceito do submundo ainda não estava bem estabelecido dentro de Saint Seiya por ser o início da história, o que é completamente normal e acontece em quase todos os mangás também. Beleza? Espero ter conseguido responder a pergunta. Se você não entendeu, não se acanhe. Pode botar nos comentários e eu tento explicar de uma melhor forma. Beleza, meu amigo? Pergunta do Sampaio Futebol. Quais são as suas armaduras de bronze de Shon e Doku? Sampaio, não sei. Não dá pra dizer. Acho que temos pouquíssimas pistas a respeito disso, só teorias. E como é uma pergunta para poder definir, eu não vou ficar trazendo teoria. Então não sei dizer, meu amigo. Infelizmente, eu acho que é algo que a gente só vai saber se tiver um databook algum dia. Tipo uma Taizen da vida, de novo. Aí talvez a gente saiba. Pergunta do Wendel Ricardo. Qual o seu personagem favorito de Saint Seiya? E por que ele é o seu favorito? PS. Já parou pra pensar que praticamente nenhum personagem de CDZ tem barba? Percebi isso esses dias e achei curioso, engraçado. Cara, é verdade. Agora eu tô tentando lembrar qual personagem tem barba. Acho que o Mestre Ancião, né? O Doku na forma Mestre Ancião, ele tem barba. Tirando ele, eu não lembro de nenhum. Agora na minha mente não vem nenhum. Você tem razão nisso. Acho que é porque muitos personagens também são muito jovens, né? Muitos são adolescentes ou adolescentes, pré-adolescentes e muitos no início da idade adulta também. Eu não posso falar nada, tem 23 anos e tem essa barba de mendigo aí que vocês estão vendo. Mas enfim, qual é o meu personagem favorito de Saint Seiya? É o Saga, é o Saga. Eu acho que o arco de personagem do Saga, ele é maravilhoso, assim, de diversas formas. Ele é um personagem muito profundo, ele é um personagem que nos traz uma carga dramática muito interessante. E ele é um personagem complexo. Com Lemur, sem Lemur, o Saga ainda é um personagem complexo que sofreu muito e que quando retorna ele prossegue sofrendo muito. É um personagem que passa por uma redenção muito bonita. Ele é um homem bom e em qualquer versão que você escolha, seja a dupla personalidade que a gente vê mais no anime, seja o Lemur que a gente vê no mangá, ele é um personagem que sofre internamente de todas as formas. E isso me cativa muito, isso me comove muito. E eu acho ele fantástico, fantástico. Pra mim é o melhor personagem dentro de Saint Seiya por isso. Eu acho ele o mais bem escrito dentre os secundários e um dos mais bem escritos que o Kurumada já fez também. Inclusive pondo em comparação com outras obras dele, que eu já li. Então eu fico com Saga. Ele, pra mim, é fantástico. Pergunta do Rimuru-chan. Qual a sua luta favorita do mangá barra anime clássico e por que a sua luta favorita? Uma boníssima pergunta. Eu já dei algumas respostas para isso. E é muito sazonal aquilo que eu penso. Já pensei em Yoga versus Camus, já pensei até em Shura versus Shiryu também, porque é uma luta que me emociona muito. Mas eu vou ficar com Shiryu versus Seiya. É uma luta em aspecto técnico muito boa, ela possui boas estratégias, ela tem uma carga dramática muito maneira, ela é muito emocionante, eu sempre achei isso, tanto no mangá quanto no anime, e foi a primeira luta que eu vi. Foi a luta que me fez ficar apaixonado por Saint Seiya. Então eu acho que não tem como ser outra coisa a não ser Seiya vs Shiryu. Então eu vou ficar com essa resposta. Pergunta do amigo Vinícius Johnson. Top 5 das obras do mestre Kurumada. Continuações posteriores entram como obra separada. Cara, top 5. Eu fico com Fuma no Kojiro em quinto. Eu acho que dos trabalhos de longa duração do mestre é o mais fraco. Mesmo sendo um bom mangá, eu ainda acho um bom mangá. Depois de Kojiro, puxa vida, isso é muito difícil. É muito difícil. Depois de Kojiro, talvez eu coloque, e vai ser polêmico, Ring Nikakiro. Ring Nikakiro é fantástico, tá? É muito bom. É uma obra excelente, mas eu acho que fica atrás daquela que eu vou colocar logo em seguida, que é Ring Nikakiro 2. É difícil explicar, porque são duas obras, acho que tematicamente, apesar de tudo, elas são muito diferentes daquilo que elas querem retratar. E o tom de escrita do mestre em Ring Nikakiro 2 é diferente, é mais maduro, e acho que mais refinado do que aquilo que ele fazia em Ringen Kakeru 1, vamos dizer assim. Então eu fico com Ringen Kakeru 2 na terceira posição, Beat X em segundo e Sensei em primeiro. Eu acho que Sensei pra mim ainda é a melhor obra do Kurumada. Tem um clubismo aqui envolvido, tá? E Beat X é... Nossa, excelente. Beat X é muito bom mesmo. No início do mangá você não dá nada por ele, mas quando tá no final, ele é sensacional. Nossa senhora, ele é muito bom.
muito bom mesmo. É a essência do Kurumada, de um modo geral. Pergunta da Vani. Qual a sua dinâmica entre personagens favorita? Exemplo, a rivalidade entre Ayorus e Saga, a amizade entre Aldebaran e Mu, o trio de amizade entre Doku, Tsukio e Shion, etc. Só baseando-se no material oficial, sem elevar coisas de Redcon e Fanon. Eu acho que eu fico com a dinâmica entre os Cavaleiros de Bronze. Separando, sendo mais específico, eu gosto muito da relação entre o Shun e o Seiya. Eu acho que os dois têm uma amizade e uma irmandade muito bonita. E é muito legal ver os momentos em que eles estão juntos, assim. Logo no final das 12 casas, ou no início da fase inferno também. Acho que todas as interações entre os dois são muito legais, muito maneiras. Então eu fico com a dinâmica de amizade dos dois. De amizade e irmandade, né? Todas as perguntas do YouTube foram devidamente respondidas. Agora vamos para as perguntinhas do Twitter. E tem muita pergunta. Vai dar um Me Responde bem grande. Mas é Natal, é Ano Novo, é o presente de vocês. Então, pô, se você chegou até aqui, deixa o like, por favor. Se não for inscrito ainda, se inscreva, venha conhecer o meu trabalho. Tenho certeza que você vai gostar muito, modéstia à parte. Que ano que vem a gente vai poder fazer esse trabalho ficar ainda melhor. E vamos fazer grandes coisas. Inclusive, se não viu o último vídeo, veja. Porque eu pedi a ajuda de vocês para um assunto muito importante. Beleza? Vamos seguindo. Primeira perguntinha do Twitter. Pergunta do Hades, The Emperor of Hell. O que você espera de Sensei no ano que vem envolvendo tanto mangá quanto animação? Pro mangá eu espero a continuação de Sensei. Eu não gostaria de sair de 2025 sem a continuação do mangá. De verdade, ficar um ano sem ele, eu acho que seria muito ruim de todas as formas. Primeiro, pela minha ansiedade. Segundo, pensando na comunidade. E em terceiro, inclusive, em recebimento dos fãs. Eu acharia muito ruim a gente não ter o mangá de Sensei vindo logo. Mas eu acho que ele vem. Ou no meio do ano, ou no final do ano, pelo menos, esse mangá sai. Com relação à animação, eu não estou com boas expectativas, tá? Sendo muito sincero. Eu acho que talvez a gente possa sim ter um anúncio de animação de ND, talvez o anúncio de animação de alguma outra coisa, mais provável ao meu ver é Rise, porque algumas coisas me dão indícios de que um anime é possível e talvez esteja sendo planejado também, mas uma outra hora eu falo sobre isso. E acho que algo além disso é muito difícil, bem difícil mesmo. Pergunta do Bruno Lombardo. Você acha que o Odisseu de Serpentário pode voltar para a franquia? O Odisseu não, mas o Asclep sim, como já respondi em outra ocasião. Pergunta do Jacaré que não virou bolsa. Que nome incrível. Ele pergunta: o que aconteceu realmente com Seiya? Ele morreu? Abraço. Abraço, Jacaré. Ele não morreu. Ele ficou no estado de coma depois que ele levou o golpe da espada de Hades. Quase morreu enactmente. A espada quase atravessou o coração dele. Mas ele foi salvo, acordou e agora ele só tá vagando sem a memória dos Cavaleiros de Bronze e da Saori. Mas eu imagino que ele sabe que ele é o Seiya e todas aquelas outras coisas. Beleza? Ligado. O auge do Kurumada referente ao traço de Sensei foi em Hades. Tem alguma página de ND que chega nesse traço lindo do Seiya dessa capa, que tenha sido pelo Kurumada? Tô desconsiderando os assistentes e outros mangakas que proporcionaram, como aquele Alone lindão. Ligado, assim, dentro de ND, existem páginas que são muito bonitas, ao meu ver, sim. Eu vou tentar colocar na tela pra vocês, tá? Se eu não colocar, eu peço desculpas. Porque, né, correria de final de ano. Mas eu vou fazer o meu melhor pra colocar e qualquer coisa já vão ter páginas rolando aí enquanto eu tô falando. Assim, eu acho que existem boas páginas em ND, mas o auge dele de fato foi, ao meu ver, de Poseidon até ali a metade de Ring Nikakiro 2. Por ali. Que vai até um 2004, 5, 6. Que é justamente quando ele começa a ND, inclusive. Eu acho que o início de ND tem boas páginas. Eu acho que futuramente a gente encontra bons painéis também. Mas no mesmo nível de refino é muito difícil. Por quê? O Kurumada possui problemas de saúde. Vimos aqui o documentário dele, quem acompanhou com a gente esse react do comentário de 30 anos do mestre, viu que ele fala em entrevista que ele possui problemas nas costas, ele possui problemas com muitas dores, ele tem um problema na mão, mais especificamente no dedo, que dá trabalho para desenhar, imagino que ele desenha com dores, e ele se recusa a fazer cirurgia porque ele diz que ele perderia a suavidade no traço, que deixaria algo mais pesado e mais mecânico. Então ele não quer fazer isso, ele desenha com dores. Então é muito difícil para um mangaka que desenha com dores como ele faz, ter o mesmo nível que ele tinha há anos atrás, há 30 anos atrás. Nenhum mangaka, nenhum artista que produz da forma como ele produz, consegue manter esse nível por tanto tempo. E de fato decaiu, o que é normal, e a gente tem que entender isso, tá? É entender, aceitar
e aproveitar os momentos de beleza que ele consegue proporcionar também. Pergunta do Cláudio Miranda. Vai ficar um pouco grande, mas vou fazer a pergunta e depois dar o contexto para minha dúvida. Se Shaka não tivesse morrido no muro, ele poderia voltar à Terra como Athena fez? Não vou botar o contexto na tela, porque, de novo, gente, fazer perguntas muito grandes me dificultam muito para poder colocar na tela para vocês. Mas ele fala sobre como Shaka foi desintegrado pela exclamação de Athena, aquela coisa toda e tal. Então eu vou tentar responder, mas eu já adianto que também é um tema que me ronda um pouco. Eu nunca entendi ao certo certas pequenas coisas a respeito do oitavo sentido. Então eu vou tentar responder de alguma forma, tá? Falando sobre o oitavo sentido, a gente tem o Doku falando com os Cavaleiros de Bronze, e ele fala um pouco sobre essa questão do há de ser cauteloso e aquela coisa toda, de estar no mundo dos mortos. E ele fala, para derrotá-lo sem ser controlado pelas leis do submundo, é preciso chegar até lá com vida. Então o oitavo sentido permite que você chegue até o submundo com vida. Lembra, quando o Saga leva o corpo da Saori até o castelo de Hades, ele fala para Pandora que o corpo dela desapareceu no meio do caminho. Então o que eu entendo é que não é que ele foi desintegrado, não é que a armadura de virgem foi desintegrada. Da mesma forma que o corpo de Athena não foi desintegrado. Mas aquela é uma representação, imagino, talvez do corpo junto da alma, indo em direção ao submundo. Mas como aquela cena precisava de uma representação poética e precisava te deixar na dúvida, na verdade, não deixar na dúvida, mas te dar a certeza de que o Shaka morreu para poder ter essa reviravolta posterior, o Kurumada resolveu representar assim. Ele chega então com vida, da mesma forma que a Saori chega com vida. Eles não morrem. Eles prosseguem vivos. Quando o Shaka, então, se sacrifica junto aos outros Cavaleiros de Ouro, aí sim ele morre. Aí, de fato, ele está morto. E é por isso que ele não retorna. Se ele não tivesse sacrificado, se ele tivesse só derrotado algum juiz e ficado por isso mesmo, eles tivessem arrumado algum outro jeito de ir para os Elísios, aí sim eu imagino que ele poderia retornar ao mundo dos vivos e participar de Next Dimension e por aí vai. Pelo menos é assim que eu entendo o tema. Perfeito? Se alguém tiver uma contra-opinião, se tiver uma interpretação melhor, se eu deixei passar alguma coisa, por favor, pode deixar aqui nos comentários. Eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso. Beleza? Pergunta do Sky. Se você pudesse dirigir um remake, você preferiria que ele fosse com o traço do Kurumada? Para você, o traço do Kurumada funciona em um anime? Se o estúdio decidir deixar a Araki Mania de lado e focar no Kurumada Style, pra você, tem chance de dar bom ou ficaria estranho? A gente tem um exemplo de um anime que tem um traço mais puxado para o do Kurumada, que é justamente Beat X. Foi feito pela TMS, acho que foi bem animado, acho que deu um bom resultado, e acho que casaria também com o Saint Seiya, certo? Eu gostaria de ver o traço do Kurumada? Sim, gostaria. Algo mais puxado, obviamente não vai ser exatamente o traço do Kurumada, teria seus refinos, suas pequenas diferenças, como o anime de BTX tem suas diferenças também, tá? Mas eu gostaria de ver. Eu acho que, como eu falei no último Demi Responde, o maior respeito que a gente pode dar ao Araki e a Rimeno e a todos que trabalharam no anime clássico de 1986 é deixar a obra deles ali, imaculada. Sem essa tentativa de você ficar fazendo uma emulação forçada, como foi em Saint Achou. Eu acho que você emular forçadamente é um desrespeito. Isso é você desrespeitar alguém que fez um trabalho tão bonito quanto o Araki, Himeno, Yokoyama e todos os outros que participaram da produção de 86 fizeram. Então eu gostaria sim de um traço puxado por Kurumada. Eu gostaria sim que deixassem a Araki mania, como você mesmo botou, de lado. Pergunta do Celcin. Por que nos jogos e tal da franquia, como CDZ Awakening ou Lendas da Justiça, sempre tem os Cavaleiros de Next Dimension do Lost Canvas, mas nunca tem nada do Ômega? Só assim, eu confesso que eu não sei te responder essa, cara, de verdade mesmo. Eu não sei se tem algo a ver com licenciamento, não sei. Se tem algo a ver com popularidade. Eu acho que é mais provável que tenha alguma relação com o licenciamento. Talvez com traço, design também pode ser uma coisa que influencia, porque as armaduras de ouro do Ômega, as armaduras de prata, de bronze, elas são diferentes das armaduras de ouro, prata e bronze de Lost Canvas, Next Dimension, do clássico, e até algumas patentes são diferentes, né? Existem essas diferenças. Águia, por exemplo, é uma armadura de bronze em Ômega. Talvez essas coisas influenciem, mas acho mais provável é uma questão de licenciamento e de talvez adaptação para um traço, algo do tipo, tá?
mas eu não sei responder de verdade. Pergunta do Kimi Keren. Depois do capítulo mais recente de Rise of Poseidon, será que Canon ficou mesmo vivo por ter dominado o oitavo sentido? Deve aparecer em Saint Seiya? Um trailer de Saint Seiya Online já tinha mostrado algo assim no passado. Quando eu li esse último capítulo de Rise of Poseidon, eu pensei na mesma possibilidade, tá? Mas assim, eu acho que isso não vai ser feito. Não nesse contexto. É diferente, eu acho, o Shaka morrer, mas não morrer. Ele ir convida ao inferno, do que você estar morto, como é o caso do Cano, ele está morto, ele foi revivido temporariamente por Hades, e aí burlar isso para ir continuar vivo. Eu acho que são princípios diferentes do oitavo sentido. Até porque o Suda está usando ele muito mais como um cosmo, no contexto de um cosmo de batalha, do que qualquer outra coisa. Não acho que ele vai se envolver nesse tipo de polêmica, diferente do que a Shua escolheu fazer com Elias de Leão, em que ele usa o oitavo sentido, ele morreu e ele continua ali vagando como um espírito, não sujeito, inclusive, às leis do espaço-tempo, né? Sabendo de tudo que vai acontecer e etc. Então, assim, eu não acho que isso vai acontecer. Eu acho que a brecha, dependendo de como ele moldar isso, pode existir, porque a gente não sabe todas as funcionalidades do oitavo sentido ainda, então pode ser que essa nova exista, mas eu acho que ele não vai fazer. Eu espero que ele não vai fazer, porque eu acho completamente descabido o Canon reviver. Faria um mal horrível pro personagem e pro arco dele. Não gostaria disso. Seria um fanservice desnecessário. De todas as partes. Tá? De todas as partes. Alpha J. Fala, meu nobre. Já que existem várias mitologias, sobrenatural se encaixa, seria possível ter o Drácula? Como você vê essa opção? Ou até mesmo um a um, em que o deus protetor da Terra é outro? Exemplo, os Cavaleiros de Horus são os protagonistas contra outro deus em uma guerra santa. Não acho que a gente vai ter um Drácula, um lobisomem, etc. Mas a gente tem esses elementos do sobrenatural dentro de constelações e estrelas, né? O Flejas de Licaon, se eu não me engano, é uma referência a lobisomem de verdade, né? Ao licantropo. Então, existe esse tipo de coisa. Quando a gente tem um espectro lá em The Last Canvas Guide, que eu acho que ele é de vampiro, ou é algo que faz menção a isso. Então a gente pode ter esses elementos, esses aspectos, mas ter o Drácula em si, não, acho muito difícil. Ter universos em que outros deuses são protetores da Terra é uma possibilidade? Eu acho que sim. Eu particularmente veria como uma coisa interessante. Sempre falo que eu acharia muito maneiro ter algo voltado para Cavaleiro Zodíaco, mas que deixasse a Grécia e os elementos gregos um pouco de lado, ou que eles fossem pelo menos secundários em todos esse aspecto, sabe? Em todas essas coisas. Eu gostaria muito disso. De verdade, eu gostaria. Uma coisa que seria familiar a todo mundo que já conhece a franquia, a exemplo seria Asgard. Uma coisa focada nos guerreiros deuses e naquela mitologia nórdica e na defesa da Terra, ou no mínimo de Asgard, contra outros inimigos da mitologia. Tipo o que Sog tentou fazer, só que sem Cavaleiros de Ouro. Pergunta do Seu Alvarino, o homem que derreteu. Se Saint Seiya fosse ganhar um spin-off mais voltado para comédia, qual autor você acharia interessante de ver trabalhando nisso? Eu não conheço muito mangás de comédia, tá? Não é o meu estilo, sendo sinceríssimo. Mas eu adoraria ver o autor de Gintama. Gintama é um dos meus animes de comédia favoritos. Eu acho interessantíssimo. Principalmente porque ele consegue unir comédia, muitos arcos de comédia, e consegue também fazer arcos mais sérios e mais dramáticos. Então eu gostaria do autor de Gintama. O meu sonho, pudesse recrutar cara pica, seria esse, o autor de Gintama. Que eu não me lembro o nome, inclusive. Pergunta do Timo. Eu sempre achei que a história do Saga poderia e deveria ser melhor. Seria interessante se o Canon tivesse participação desde o começo e até se fosse responsável pelo lado mal do Saga. O que você acha? PS, não sou hater do Kurumada. E por fazer crítica, não quer dizer que é hater. Críticas são normais, gente. Eu faço as minhas também. A respeito da história do Saga, eu acho que ela é boa do jeito que tá. Sendo muito sincero, eu acho que ela é boa do jeito que tá. Eu acho que o Kurumada deixa brechas a múltiplas interpretações para coisas. Eu acho que o canon pode sim ter sido um fator preponderante para o próprio Saga não conseguir resistir um pouco mais ao Lemur. Ele ter sido entregue ao Lemur já dessa forma. Isso é certo? A gente pode bater um martelo sobre isso? Não. Mas eu não acho que você dar toda a história de um personagem o tempo inteiro, isso é positivo. Por isso que eu não quero, por exemplo, ver spin-offs ou guides que contêm o passado dos Cavaleiros de Ouro. Pra que eu vou ver esse tipo de coisa? Eu vou ver eles treinando e vai ser isso, no máximo fazendo uma missão aqui e ali, que não vai ter muito senso de perigo muitas vezes. Não. Se tem um mangá que pode fazer essas coisas, e fez, foi episódio G. E fez muito bem. Não acho que precise de algo para além disso. Beleza? Então acho que a história do Saga é boa do jeito que é fechada.
e eu gosto de como ela é feita também. Beleza? Pergunta do Liam Coelho. Qual o maior ato de bravura que você considera e gosta em Saint Seiya? Eu gosto muito do sacrifício de Cassius para libertar a Ioria do golpe Satã Imperial e poupar Seiya, seu arquirrival. O sacrifício do Cassius é bonito enquanto cena, mas eu não gosto muito dele por algumas razões. Agora, eu considerar o maior ato de bravura, o que eu acho, eu diria que talvez a coragem do Ikki em mudar e pedir perdão. Para mim, você pedir perdão depois de cometer certas coisas, você não só pedir, mas você demonstrar esse perdão de alguma forma, é um ato de bravura muito grande. Então, o Ikki pedir perdão ao Seiya e aos outros é muito corajoso. Para além disso, eu teria que pensar um pouco mais. Mas eu fico com essa resposta. Acho que é uma boa resposta. Pergunta do Siberian Evening. Você acha que o final de Prólogo do Céu foi bem apresentado no filme? Ou poderia ter sido melhor no tocante ao ciclo do protagonista e a história? Eu acho que tem algumas coisas no prólogo que poderiam ter sido melhores. Especialmente batalhas, especialmente algumas explicações. Eu acho que é um filme muito interpretativo. Ele não te dá respostas. Acho que é intencional ele não te dar respostas. Eu acho que é bom você poder interpretar as coisas, mas quando você só tem que interpretar, às vezes é um pouco complicado. O final do filme, ele é bom? Eu acho que sim. Eu acho que o final do filme, ele é bom. Ele termina num bom ponto. Não acho que o prólogo, da forma como ele foi feito, ele poderia ter arranjado uma outra solução. Então acho que sim, foi bem apresentado. Acho que a jornada do Seiya é muito clara e coesa, de uma certa forma, mas acho que tem algumas coisas no filme que poderiam se melhorar. Mas eu gosto do final. Pergunta do Abjami. O que tu acha de personagens desperdiçados como as dezenas de espectros e cavaleiros figurantes que nem nome ganharam? Isso não chega a ser a decepção pra mim, mas é frustrante porque a gente se acostuma com alguém de armadura ter pelo menos um nome. Olha, no clássico todo o cavaleiro que apareceu teve armadura, teve nome apresentado. Agora os espectros, assim, eu consigo entender, mas você precisa saber o nome, por exemplo, de todos os espectros que apareceram lá no Vale da Ventania Negra e que o Canon derrotou. É meio contraproducente. Você pode gastar tempo com coisas melhores. Ou seja, com inimigos que vão ser de fato mais impactantes e mais fortes. Isso me incomoda? Não. Isso me frustra? Também não. Uma boa forma de resolver isso talvez seja um catálogo, onde a gente tem um catálogo melhor, com acesso a todos os nomes de espectros do século XVIII, todos os nomes de espectros do século XX, todas as constelações e armaduras e designs que existem de armaduras do exército de Atena, o mesmo Poseidon. Isso aí seria maravilhoso, seria perfeito, assim, mas é um mundo ideal. Não dá pra você ter figurante com nome o tempo inteiro. Eu não acho viável isso de alguma forma. Porque nem todo mundo é importante dentro da história. Então isso não é um problema pra mim. Pergunta do Shinda, pergunta internacional aqui. Ele pergunta pra mim quais são, acho que as forças, os exércitos com maior potencial da franquia, à parte, né, além dos três clássicos, Marinas, Santos e Espectros. Seja eles gladiadores, titãs, anjos ou deuses guerreiros, né, os guerreiros deuses. Assim, desses, de um modo geral, botando tudo da franquia, se pudessem usar seu potencial máximo, eu acho que os Titãs seriam uma boa concorrência, mas agora olhando pra gente tá vendo, por exemplo, no episódio de Hacking, tem os deuses primordiais, que são muito fortes, né? Então eu acho que eles, os deuses primordiais, seriam os de maior potencial na franquia, os de maior força. Mas eu não descartaria os Titãs se eles pudessem estar no seu pico máximo de poder. O que eu não acho que eles estavam durante o episódio G. Pergunta da Veigana. Existe uma preferência em continuações, spin-offs e remakes de utilizar designs mais alinhados com o anime de 86? Você vê isso como algo para seguir uma estética mais bonita ou vê isso como algo comercial, já que eles são mais reconhecíveis? Uma pergunta muito interessante, acho que tem duas coisas pra gente poder falar sobre isso. Acho que a primeira é, a única produção que tentou emular Araki foi Santia Show, e uma que parece mais com um anime clássico é Soul of Gold. Eu acho que o Omega não parece, The Last Canvas não parece também, e o remake by Reboot, ele foi feito de uma outra forma. Mas quando eles apelam para o traço Araki, ou para algo mais próximo ao anime de 86, não acho que é por uma estética mais bonita, mas sim por algo comercial, tá? Porque você é facilmente capturado por aquilo. Existe uma identidade visual de Saint Seiya que é muito forte, e ninguém pode negar isso, que a identidade visual forte de Saint Seiya não é um mangá, mas é um anime. Foi um anime que se difundiu. Então, por toda essa questão do anime clássico, por ele ser mais reconhecível,
é mais fácil você apelar para isso comercialmente, é uma estratégia comercial, inclusive. Então eu não acho que exista algum outro motivo que não seja esse. Apesar de achar que eles também tentaram fugir dessa estética algumas vezes, como eu citei. O caso do Ômega, como fizeram com o Soul Figure, apesar de ser mais parecido, e como fizeram no remake barra reboot. Se deu tudo certo, se não deu, aí são outros 500. Né? Mas tentaram emular o traço Araki, por exemplo, e isso a gente achou e não ficou lá muito bom. Pergunta da Fiolina. Sobre o cargo de grande mestre, não estou lembrado a ser mencionado, mas existe alguma regra para eles esconderem o rosto e nome? E o cavaleiro que é promovido ao cargo necessariamente precisa abrir mão da armadura? Fio, tem algumas coisas aqui que não nos são ditas no mangá clássico, né? Que eu me lembre, não existe nada que aponte que eles têm que esconder rosto e nome. Eu acho que acontece isso, a gente vê acontecendo isso, porque na obra clássica, o Shon, ele estava vivo aquela caralhada de tempo. Então ele era tratado por nome, pelo cargo, por ser o grande mestre, apenas. O Doku, que era mais íntimo dele, continuava chamando ele de Shon, mas existia essa separação. E lembrando, né, a gente está falando de um autor japonês, então a gente tem essa distância dos cargos. Ninguém vai ficar chamando ele por Shion-san ou por qualquer outra coisa, mas pelo cargo. Igual quando a gente vê animes de outras temáticas, que a gente vê alguém falando, por exemplo, com, sei lá, a presidente do conselho estudantil. Geralmente chamam ela pelo nome do cargo. Então acho que tem muito isso também. Então a gente vê isso sendo aplicado em ND. Chamam ele de grande mestre, acho que também por conta disso. Essa questão do nome e do rosto. Sobre as armaduras, eu imagino que não existe uma regra de que eles têm que abrir mão. Baseado no mangá clássico é muito difícil a gente afirmar qualquer coisa. Puxando para outros spin-offs, como foi The Lost Canvas, por exemplo, o Shion mantém a armadura de Ares enquanto ele puder usar. Eu acho que eles só abrem mão da armadura, eles só não usam mais a armadura no momento em que existe um sucessor. Aí sim eles deixam de usar a armadura de ouro. Mas essa é uma especulação da minha parte. Perfeito, minha amiga? Windy pergunta: quais são seus deuses favoritos, contando de todas as obras de Saint Seiya? Eu vou fazer um top 3. Meu top 3 fica então, né? Tirando, obviamente, a Athena, senão não tem como. Hyperion, Zeus e Apolo. Mais especificamente, o Apolo do Prólogo do Céu. Eu acho aquela parecendo Apolo muito maneira. Então eu fico com esse top 3 de deuses favoritos em Saint Seiya. Pergunta do Eric Milheirão. Em um possível novo remake da obra, seria melhor termos os mesmos designs das armaduras do clássico dos personagens ou que fosse fiel ao mangá? É uma pergunta complicada, né? Vocês perguntaram bastante sobre remake hoje. Considerando o ponto de vista comercial, eu acho que você manter um pouco da identidade do anime clássico faz bem do ponto de vista comercial, porque as pessoas têm aquela memória. Eu não tenho problema com a V1 dos Cavaleiros. Eu acho que a gente poderia ter mais versões de personagens, como foi o caso do Shiryu e do Seiya, e ter de fato eles tendo essas outras versões das armaduras que eles não têm no anime. No anime todos eles evoluem juntinhos. No mangá o Seiya tem mais versões, o Shiryu tem uma versão a menos que o Seiya, eu acho, e o Ikki, o Shun e o Yoga tem 3 versões da armadura. E aí poderia acompanhar melhor. Ter esse senso de evolução das armaduras desde cedo, eu acho que faria bem. Então ficar com a V1 do Sei e do Shiryu por um tempinho, e aí poder mudar, como foi o caso do mangá, seria interessante. Mas eu acho muito difícil que eles façam isso, que eles puxariam de fato pro anime clássico. O que eu gostaria de ver? Eu adoraria ver a V1 de todos eles do mangá sendo posta no anime. De verdade, eu adoraria isso. Gostaria de ver as V2, até V2 capacete Mega Man eu gostaria de ver, talvez com algumas correções de design, mas eu acho que eles vão seguir por esse lado mais comercial e puxar pro anime clássico. Mas falando sobre o que eu acho melhor, pro sucesso da obra, eu acho melhor que se mantenha essa estética mais comercializável, sim. Melhor pra mim, pessoalmente, enquanto fã, puxar pro Kurumada. Pergunta do amigo Wakano Sekai. Qual o melhor Cavaleiro de Aço, em vossa opinião? Feliz Natal a todos. Feliz Natal. Aproveitando, né, de novo, Feliz Natal a todo mundo, boas festas a todo mundo, grande beijo a todo mundo. E não se esqueçam de deixar o like aqui embaixo, se você chegou até aqui mais uma vez. Vamos lá. O melhor Cavaleiro de Aço é o Subaru de Saint Seiya Ômega. Resposta fácil e rápida. Pergunta do Clayton de Oliveira. Dentre todas as editoras brasileiras que lançaram / estão lançando mangás de Cavaleiros, qual você acha que tem mais carinho para com o material no qual estão lançando? Ou você acha que todas elas estão lançando de qualquer jeito? Clayton, todas elas estão lançando de qualquer jeito. Nem a JBC e nem a New Pop tomam o devido cuidado com o Saint Seiya que deveriam tomar. Apesar de
créditos a serem feitos. O volume 13 de Next Dimension, pelas reviews que eu vi, veio numa boa qualidade. E a Final Edition, pelos reviews que eu vi também, veio numa boa qualidade. Tá maneiro, tá uma edição caprichada, tá legal. Mas o histórico recente com o Saint Seiya de ambas as editoras não vem sendo bom. A New Pop prometeu que depois do volume 6 eles vão mudar um pouco a forma de produção do mangá de episódio G. E vamos ver se isso dá jeito. Que até agora o que eu recebo sobre as edições é que elas não estão boas. Seja em qualidade, seja em papel, seja em tudo. Eu comprei, inclusive, tô esperando chegar. Quando chegar eu vou fazer vídeo mostrando pra vocês o que eu recebi. Mas não estou com boas expectativas para aquilo que vou ver. Acho que o atual tratamento de Cavaleiros pelas editoras que aqui existem no Brasil, ele não é bom. Ele realmente não é bom. E a gente tem que ficar um pouco mais de olho nessas coisas. Pergunta do Mistinho Akita. Você acharia interessante a Shiori fazer uma história contando como foi o futuro do Avenir de Ares? Assim, o futuro do Avenir, você diz sobre a realidade, imagino, né? Gostaria. Apesar da gente já saber qual vai ser o final, eu queria muito entender o que nessa geração causou a derrota de Athena. O que foi? O que de fato aconteceu? E acho que é uma história que puxa para esse lado da derrota, ela é interessante. Porque apesar da gente saber o final, é diferente. O que você pode fazer com as expectativas e emoções do leitor é diferente. E acho que a Shiori hoje é muito competente para poder fazer esse tipo de história. Então eu adoraria ver sim, sem dúvida nenhuma. E a última pergunta, para a gente finalizar o vídeo, é uma pergunta excelentíssima do querido amigo Ítalo, famoso Chãozão. E ele pergunta: na sua opinião, ao fazer uma equivalência de nível de poder com outros personagens ou patentes, a que nível você colocaria os seguintes personagens? Las Comune, Giganto, anime e mangá, Flejas, Caronte, Gordon, Sylphid, Queen, Isaac, imagino que todos do clássico, e Callisto, Next Dimension. Ano acabando, nunca mandou a pergunta, e quando manda, ele me pede essa bíblia. Brincadeiras à parte, Título, muito obrigado pela pergunta, viu? Muito feliz de você estar participando. E espero que você possa mandar outras também. Vamos lá, um por um. Las Comune. Ela, eu acho que ela tem um nível um pouco mais baixo do que a maioria pensa. Ela foi derrotada, acho que muito rapidamente pelo Ikki, sem muito esforço por ele. Então, assim, quando eu coloco ela em comparação a outros personagens, eu não vejo ela, por exemplo, batendo de frente com um Cavaleiro de Ouro. Eu acho que ela é talvez um nível de um Cavaleiro de Prata um pouco mais forte. Então eu diria que talvez algo entre um Cavaleiro de Prata e um Cavaleiro de Ouro. Não acho que ela tenha acesso, por exemplo, a sétimo sentido. Então eu colocaria ela por ali. Um Cavaleiro de Prata alto. Estourando muito, sendo muito bondoso, ela estaria perto do nível de um Orfeu, mas acho que não. Acho que é o nível de um Cavaleiro de Prata. Giganto, anime e mangá. O Giganto é um personagem um pouco mais complicado de se analisar. No anime, ele bate feíssimo no Seiya, ele dá uns socos no Mu e não faz mais nada. Lembrando que é o Mu paralisado, né? Ele sente a dor, óbvio, mas ele não tá em plenas condições de combate. E o Seiya é uma cena filler. Colocando com base o anime, e também as condições pelas quais ele lutou contra o C ali daquela forma bem rápida, eu diria que ele tá na mesma situação da Las Comune. Ele não é fraco o bastante para ser um Cavaleiro de Prata no nível Moses de Baleia, mas ele não é forte o bastante para ser um Cavaleiro de Ouro iniciante no nível Doku, Shion e ND. Então eu acho que ele tá nessa faixa intermediária. Eu diria que ele é um Cavaleiro de Prata alto, se eu fosse botar essa equivalência. Eu o enxergo assim, pelo menos. E não sou muito diferente quando vou ao mangá. Eu acho que o personagem ele não tem mais a oferecer do que aquilo. Quando ele foi confrontado por personagens de alto nível de verdade, mesmo ele tendo sido pego meio de surpresa ali por aquela energia do Saga, quando ele foi jogado longe, que ele tomou aquele apavoro, ele não conseguiu fazer muita coisa. Ele atacou o Shaka junto dos outros espectros e eles não conseguiram fazer nada. Então isso me dá uma noção de um nível de poder um pouco mais mediano. Então continuo colocando ele como um Cavaleiro de Prata alto. Acho que ele é do mesmo nível, talvez, de personagens que acho que apresentaram boas coisas, como uma Marin, como um Algol por conta do escudo, como o Misty, que é um personagem muito poderoso também. Flejas de Lycaon, personagem complexo de se analisar quando a gente fala sobre ele, né? Porque ele vence muito facilmente um Yoga e um Shiryu, que conseguiram superar
bem facilmente o Ivan e o Rock, e aí ele consegue parar o ataque dos dois e imobilizá-los e fazê-los desmaiar, mas quando chega na frente do Canon, ele se explode rapidinho. Eu acho que ele também é algo na faixa prata e ouro, mas ele é alguém, em comparação, mais próximo ao nível de um Cavaleiro de Ouro. Eu acho que, por exemplo, se a gente colocar alguém que tem um nível parecido com um Cavaleiro de Ouro, mas que não é tão forte quanto um de alta qualidade, um Orfeu da vida, eu não vejo o Fledges vencendo o Orfeu, por exemplo. Então eu acho que ele tá abaixo do Orfeu. Se um Cavaleiro de Ouro baixo ele é 90, eu diria que talvez o Fledges seja um 75-80. Vamos botar assim. O Caronte, ele é um pouco mais complexo ainda de analisar, porque a única luta que a gente tem dele é o Seiya. É um Seiya que não está no seu pleno potencial. O Seiya, ele tem dificuldades na luta, mas ele não tem as mesmas dificuldades que ele tem contra outros inimigos, e é um ser que ele acessa, imagino eu, que mais facilmente o sétimo sentido, mas ainda assim a gente não vê explosões de cosmo por parte do Seiya, não tem aquela superação toda, não tem isso. Então assim, o Fledges, eu acho que ele tá numa mesma situação. Fledges não, perdão. O Caronte, eu acho que ele tá numa mesma situação do Fledges. Talvez um pouco mais abaixo, porque o Fledges ele ainda consegue derrotar de fato Yoga e Shiryu. Então acho que o Caronte ele ficaria por ali. Tudo um prata mais alto. Tudo um prata mais alto. Gordon, Sylphid e Queen, pra mim, são os 3 primeiros dessa lista que eu colocaria no nível de um Cavaleiro de Ouro. Não um nível Shaka, não é isso. Mas eles têm o nível de um Cavaleiro de Ouro baixo. O nível de um Cavaleiro de Ouro eu diria talvez iniciante. Ou algo um pouco mais forte que isso. Se eu coloco em comparação, eu vejo o Doku conseguindo lutar tão bem quanto o Shiryu conseguiu contra Gordon, Sylphid e Queen. E o Shiryu teve que se elevar mais. O Shiryu teve que se superar mais e ele teve que usar um golpe que ele nunca tinha utilizado, que foi justamente o Cólera dos 100 Dragões para poder vencê-los. E ele faz uso de outras técnicas de alto nível, como é o caso da Excalibur, e se não me engano ele usa o Dragão Voador também. Eu não lembro se essa cena é exclusiva do anime ou se tem no mangá, agora eu me esqueci. Mas de toda forma, o Shiryu ele tem que se superar mais, ainda mais porque são 3 oponentes. E os 3 dão trabalho. Então eu colocarei eles no nível de um Cavaleiro de Ouro ali mais baixo. Iniciante, talvez. Isaac. Isaac também é interessante. Os Marinas, de um modo geral, eu não acho que todos eles sejam completamente igualados a Cavaleiros de Ouro da mesma forma que os Espectros. A exemplo, eu acho que o Bayan, ele tá na mesma situação de personagens como o Gordon, Sylphid e Queen, que são personagens de um bom nível, mas de não tão bom nível quanto outros. O Isaac, dentre os generais marinos, ele me parece estar entre os mais poderosos. Por exemplo, quando a gente vai no Sensei Destiny, ele consegue competir, ele ainda é empurrado para trás, mas ele consegue competir com uma explosão galáctica do Canon, que é um personagem de bom nível, de alto nível. Então eu não vejo ele como mais fraco que Bayan, como mais fraco da maioria da lista que aqui foi posta. Eu acho que o Isaac é do nível de um Cavaleiro de Ouro. Definitivamente ele é do nível de um Cavaleiro de Ouro. Eu acho que o mangá nos dá boas provas disso. O Destiny nos dá boas provas disso também. E a Patente nos dá boas provas disso porque ele tá na elite da elite. Personagens como Lost Comune, como Gigante, como Fledges, eles são estrelas celestes ou estrelas terrestres, mas a elite da elite dos Cavaleiros... Os Cavaleiros não, perdão, dos Espectros são os 3 juízes. Eles sim são definitivamente do nível de Cavaleiro de Ouro. Outros podem se aproximar, mas estar igualado é uma coisa que para mim é diferente. Então o Isaac ele se iguala sim, talvez a alguns Cavaleiros de Ouro, eu diria. Eu acho inclusive que eu não sei se uma luta entre Isaac e Camus não seria mais igualado do que a gente pensa. Mas é um bom debate. É um bom debate. A Calisto, puta que pariu, a Calisto. Ela é a maior incógnita pra mim de ND. Quando a gente faz comparativo e equivalência e tal, a Calisto seria para Artemis o que o Grande Mestre é para Atena. O nível de poder de um Grande Mestre é de um Cavaleiro de Ouro, ponto. É o nível de um Cavaleiro de Ouro. A gente não tem a Calisto lutando. A gente tem ela fazendo o Thomas sofrer por conta da máscara, mas não vê o Thomas sofrendo especificamente por conta do poder dela. Se eu fosse fazer uma equivalência por cargo, eu diria que a Calisto é provavelmente, e eu acho que ela deveria ser pela função que ela exerce, do nível de um Cavaleiro de Ouro.
Mas o que nos foi demonstrado não chegou bem por aí. Mas eu ainda acho que a gente vai ver demonstrações de poder da Callisto e acho que isso se confirma. Que ela possui sim o nível de um Cavaleiro de Ouro. Seja mais baixo, mais alto ou na média, ela possui esse nível de poder. Beleza? Eu espero ter respondido bem. Se discordou, se tem alguma outra interpretação, pode colocar aqui embaixo também. Ou me chamar a DM. Sabe que pode me contactar por qualquer motivo, qualquer local que seja. A gente pode fazer esse debate que é muito maneiro de fazer também. Beleza, meu povo? Bastante pergunta respondida. O bruto desse vídeo está com 1h e 21 minutos nesse momento que falo. Não sei como é que vai ser o final dele para vocês, mas o bruto dele tá com esse tempo todo aí. Vocês estão vendo. Acho que eu consegui responder todas as perguntas. Acho que eu vou conseguir entregar um bom programa final para vocês de ano. E é isso. Muito, muito, muito obrigado a todo mundo que viu todo esse vídeo, que viu todas as perguntas, que deixou o like, que compartilhou, que comentou, que mandou para os amigos, que se inscreveu no canal se ainda não era inscrito. E muito obrigado também por todo o apoio que me deram ao longo do ano. Muito obrigado pelas mensagens de apoio, de carinho, né? Os momentos em que estive mal, os momentos ruins que passei que vocês se colocaram do meu lado também. Tudo isso não tem preço, é muito importante para mim e reforça mais ainda aquilo que disse recentemente em um vídeo, que eu chamo de amigos por uma razão, porque penso que todos vocês são realmente meus amigos e amigas. Então, meu povo, no mais é isso. Talvez role uma live agora no sábado, que é dia 28. Ainda tô vendo e a gente pode se despedir. Mas caso eu não faça, um bom Natal, um bom Ano Novo, que Deus acompanhe todos vocês, ou que o Deus da religião de vocês acompanhe-os sempre, que vocês estejam sempre bem abençoados. E eu estarei sempre aqui para falar de Cavaleiro Zodíaco e para ser um amigo. E a gente continuar nessa jornada. Muito obrigado mais uma vez. Um grande beijo, um grande abraço. Eu amo muito todos vocês e valeu!